Boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora a mais um webinar da Italcam. Eu sou a Carla Emiliana Rossetti, é um prazer estar aqui a convite da Italcam. Gostaria só de brevemente me apresentar. Eu coordeno a área de Relações Exteriores e Promoção Comercial da Fiesp, Federação de Indústrias do Estado de São Paulo. E antes de mais nada, quero agradecer esse convite, dizer que é um prazer poder moderar o debate de hoje, desse ciclo de webinars. E para que a gente possa dar início ao nosso debate, dar início à sequência de hoje, eu, antes de mais nada, quero, enfim, passar a palavra ao presidente da Italcam, ao caro Graciano Messana, que nos honra aqui com a sua presença e é o responsável pelo convite para que eu esteja aqui. Então, por favor, Graciano, agradeço pelo convite antes de mais nada e gostaria de passar a palavra para que você possa, então, dar aí as boas-vindas a todos os participantes. Bom, boa tarde a todos. Somos nós que agradecemos os palestrantes aqui. Temos Proton, FCA, temos Custom, FI Group. É um prazer ter vocês aqui debatendo e ainda mais ter a Carla aqui, que complementando a apresentação dela, além de trabalhar 7, 8 anos na Fiesp, ela também fez MBA em Bolonha, fala fluentemente italiano e tem vários cursos no ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade. Então, a pessoa mais apropriada para poder moderar um painel aqui onde se fala de inovação. O tempo é todo vosso aqui, eu não quero realmente absorver nenhum minuto aqui desse webinar. Era realmente, sou muito feliz de vocês poder participar. Muito obrigado para vocês. Bom trabalho, Carla. A palavra é tua. Muito obrigada, realmente é um prazer e, enfim, quero agradecer a presença de todos os participantes e dizer mais uma vez que acho que a Italcam é muito feliz em promover essa sequência de webinars. Afinal de contas, é um grande desafio reunir especialistas e palestrantes e propor esse grande desafio, que eu acredito que seja analisar alternativas e propostas em tempos tão incertos que estamos todos vivenciando. Afinal, é complicado a gente pensar em debates que sejam positivos e propositivos, e pelo que todos nós que temos tido a oportunidade de acompanhar os debates anteriores, eles têm sido muito relevantes, principalmente nessa proposta de gerar reflexões, né? Reflexões todas elas muito válidas. E o que eu acredito que tem sido muito interessante, se a gente for pensar, é a sequência de temas e como os temas eles estão todos conectados nessa proposta de justamente pensar alternativas para esse momento que a gente vivencia. E é muito oportuno pensar que nós vamos hoje falar em inovação, justamente na sequência do tema que foi discutido no webinar da semana passada. Lembrando que semana passada o webinar trouxe para o centro da discussão a questão de transformação digital. E aí eu vou trazer aqui de volta para a gente algumas das questões que foram discutidas semana passada. Como recursos tecnológicos asseguram alternativas, né? Foi a fala do André Souza, do grupo FCA. Ele falou um pouquinho sobre a importância de que ações já previamente consolidadas trouxeram agilidade e escalabilidade no processo de digitalização do trabalho. Outro ponto que me marcou bastante, acho que é super relevante a gente dividir aqui para a nossa conversa, foi trazido pelo Ricardo Cavallini, da Makers. Quanto a questão do Covid, da Covid-19, da quarentena, acelerou mudanças e tendências que já estavam em curso. E o que a gente vivencia nesse momento hoje é, sobretudo, um grande desafio de uma mudança cultural e uma mudança na forma de fazer negócios até, muitas vezes mais do que a implementação de novas tecnologias. Então, é interessante a gente pensar como muitas vezes a solução já estava dada, a solução já existe, e o grande desafio é colocar essa mudança em curso. Então, como romper esse paradigma de cultura e de forma de fazer negócio com tecnologias, com informações que já eram pré-existentes. Então, pensando um pouco nisso, nessa capacidade de responder nesse contexto com soluções inovadoras, acho que vai ser muito interessante a gente começar aqui o nosso debate com o depoimento de uma empresa que tem uma série de exemplos interessantes e extremamente atuais. Então, para isso, eu vou chamar o Matteo Murador, que é representante da Custom. Ele é Plant Manager
Plan General Manager da Custom Brasil, é graduado em Economia pela Universidade Ca' Foscari, em Veneza. Tem experiência de mais de 10 anos na direção de operações em indústrias, desenvolvimento de produtos e novos mercados na Europa. Também tem passagem pela América do Sul. Matheus, comenta um pouquinho com a gente, então, como a inovação está no centro de tudo da Custom, e acho que você vai trazer para a gente aqui exemplos muito concretos e muito interessantes de o que a Custom já tem feito, olhando para essa nova realidade e respondendo com muita inovação. É um prazer ter você aqui com a gente. Por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos, um prazer é meu. Antes de tudo, gostaria de agradecer a Italcam e ao Dr. Ivan Aliberti pelo convite e parabenizar todo mundo para a interessante série de webinar que foram apresentados até hoje. Gostaria inicialmente de introduzir brevemente Custom para quem não conhece, e para fazer isso precisaria compartilhar com vocês umas slides. Só um minutinho. Não sei se todo mundo está conseguindo compartilhar. Perfeito, a gente visualiza a apresentação. Então, Custom é uma realidade com uma longa história de liderança na Europa e nos Estados Unidos, e que mais recentemente decidiu se apresentar ao mercado brasileiro e sul-americano em geral. Hoje é um grupo italiano que engloba várias empresas em vários segmentos, principalmente hardware, software e serviço, e especialista na automação comercial. Aqui dá para ter um quadro da nossa atividade no território, com várias plantas fabris, centros de pesquisas e filiais comerciais. Algum número queria apresentar para vocês, resumidamente. O grupo Custom hoje é uma realidade com um resultado consolidado no ano passado de mais de 180 milhões de euros, bem balanceado no sentido que trabalha, na verdade, hoje mais no exterior que na Itália, e que foca em setores quais os varejo e hospitalidade, autoatendimento e indústria, transporte público e entretenimentos, loteria e apostas, e também na aviation, na automação dos aeroportos. Conta com mais de 680 profissionais, 200 dos quais são engenheiros, mais de 50 desenvolvedores de software, opera em 76 países, detém 30 patentes, então dá para entender que é voltada totalmente à tecnologia. Falando, o plano estratégico hoje é, para os próximos 6 anos, tem o objetivo de chegar a um resultado de mais de 500 milhões de euros até os 2025. Introduzida brevemente Custom, vamos falar do tema do nosso webinar de hoje, ou seja, o período de dificuldade que estamos enfrentando leva as empresas a encontrar soluções para as novas problemáticas a serem enfrentadas. E isso fortalece a necessidade de inovação e uso cada vez maior da tecnologia. E tecnologia e inovação fazem parte desde sempre do DNA da Custom. A demonstração disso, Custom acaba de inaugurar um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, o primeiro fora do território italiano, com o intuito de criar um círculo virtuoso de inovação, onde a tecnologia certa é entregue à empresa certa no momento certo, respondendo às novas solicitações do mercado. Custom resumiu as 3 principais exigências que esse período nos trouxe.
em três pilares, que são descontaminação, necessidade de descontaminação, a importância do distanciamento social nas nossas atividades do dia a dia e, como já falei, o uso cada vez maior da tecnologia. Analisando um a um esses pontos, vamos começar falando de descontaminação. Custom acaba muito recentemente de lançar um produto específico para esse tipo de necessidade chamado Sanitize Box. É um produto que é oferecido em 3 tamanhos e se trata de um box hermeticamente fechado que, por meio de um ciclo de ozônio autoproduzido e em ventilação forçada, decompõe qualquer tipo de bactéria, vírus, mofo, através de um processo que demora mais ou menos 20 minutos. É um dispositivo particolarmente adequado para os setores que envolvem contato próximo com o público, mas também para todas aquelas empresas nas quais a ferramenta de trabalho devem ser preferencialmente higienizadas no final do dia e também para uso doméstico. Alguns exemplos de utilização desse produto é a higienização de roupas, sapatos, joias, óculos, todos aqueles produtos para venda que são manuseados para o cliente e também para o funcionário. Lembrando que o ozônio é o agente oxidante mais poderoso disponível para uso no mercado hoje, e ao contrário de outras tecnologias, o ozônio se propaga uniformemente dentro do box da caixa, obtendo assim uma ação homogênea sobre toda a superfície a ser tratada, mesmo naqueles pontos que normalmente são impossíveis de alcançar. Esse é um produto que nasceu exatamente dessa nova exigência e que acabamos de lançar. Mas, além disso, sempre falando de descontaminação, Custom propõe, por exemplo, os mecanismos de impressão que são integrados nos dispositivos de esterilização, por exemplo, as autoclaves, é utilizado para imprimir relatórios mostrando todos os dados relacionados ao ciclo de descontaminação. Um outro produto específico para esse tipo de exigência são os terminais, como o nosso P-Ranger, que é ideal para reduzir a necessidade de consultar fichas médicas e, em geral, de manipular papéis, documentos. O segundo ponto é o distanciamento. O distanciamento é a segunda exigência que nasceu nesse período. Para isso, Custom trouxe para o mercado um produto específico como os painéis de proteção em plexiglas para garantir a segurança em todos os pontos de venda onde há contato direto com o público. E, quando é possível, tentar evitar o contato utilizando soluções de autoatendimento, quais, por exemplo, os quiosques, as máquinas de venda automática e armários, como esse na figura aqui, automatizado para o retiro da mercadoria sem o contato pessoal físico. Saiu. Custom oferece essa solução, para essa solução oferece todos os componentes quais mecanismo de impressão, leitores de código de barra integrados no quiosques, painel LCD e tudo aquilo que compõe um quiosque, uma máquina de venda automática. Terceiro ponto importante é, como nós já falamos, as novas tecnologias, a tecnologia utilizada de forma que permita a atuação das atividades comerciais, maximizando a segurança. Então, o grupo Custom desenvolve plataformas e aplicativos específicos para isso, como esse da Delivera, desenvolve soluções web e e-commerce, lojas virtuais que atendem a essas exigências que nós temos, e tem uma série de produtos
específico para a digitalização e dispositivos mobile para as atividades de entrega domiciliar, como os terminais de impressão de etiqueta portáteis e todos os produtos destinados ao suporte das atividades consideradas essenciais. Esses três pontos, essas três necessidades, distanciamento, descontaminação e tecnologia, são os três pilares que estão norteando as atividades de inovação e planejamento do Grupo Custom. E esse período, que claramente trouxe para nós novos desafios, mas com certeza trouxe também uma certa incerteza e preocupação, obviamente, e para todos, seja do ponto de vista da saúde, que também do ponto de vista econômico, que não podemos esquecer. Para isso, então, eu gostaria de concluir o meu pequeno contributo a esse webinar, compartilhando com vocês uma mensagem que todas as filiais do grupo receberam do presidente e fundador da Custom, Carlos Stradi. O vídeo é em inglês, espero que isso não seja um problema, acho que não. Vamos ver se consigo compartilhar com vocês. Perfeito, acho que está indo. Aí, foi. Acho que o áudio você tem que colocar para ficar disponível para a gente também. Desculpa? O áudio do vídeo. Ah, perdoa. Acho que eu vou ter que sair. Não está se sentindo o áudio? Não. Não. Só um minutinho. Você quer tentar novamente? De qualquer forma, enfim, se a gente não conseguir o áudio do vídeo, eu acho que transmitir a mensagem, né, de vocês, acho que era uma mensagem bem interessante. Se não, a gente pode tentar mais uma vez. Se não der certo, com certeza a gente pode deixar o vídeo disponível para os participantes assistirem depois. Vamos tentar mais uma vez. E aí, se não for possível, a gente deixa para que eles possam assistir depois. Vamos ver se agora dá para escutar. Bom, claramente, por qualsiasi tipo di pergunta, estou à disposição. Dá para escutar agora? Life is an unpredictable show. And what we have learned in these days is that it's in the calm of the backstage that the director does his magic. And that the power of a great script lies in the silence between the lines. Today, looking out from our windows, we find inspiration in nature and in the signs left by those who preceded us. A greatness that surrounds us, even if it's far away, and a language that we feel, even without speaking. A force that brings us forward, even when the world stops. Let's open our minds and gather this energy next to those who don't give up, ready to start again, and to leave a positive sign in the future of our country. Guys, please be strong. We will do it. Always on. Custom. Your business imprint. Perfeito. Bom. Muito bom, Matheus. Obrigada. Muito obrigado a todos e permaneço à disposição em caso de perguntas. Excelente.
Bom, então, deixando claro aqui para todos os participantes, as perguntas podem ser enviadas pelo ícone aqui de Q&A embaixo na tela de vocês. Então, todos que tiverem perguntas podem ir enviando, as perguntas serão feitas na sequência. Primeiro nós vamos ouvir todos os nossos palestrantes e na sequência a gente vai abrir o bloco para as questões. E aí a gente volta com você, Matheus, para as perguntas. De qualquer forma, muito interessante. Acho que justamente nessa linha, né, do que a gente colocava aqui sobre inovação e como as soluções de tecnologia têm essa capacidade de responder aos contextos e dessa forma muito rápida. Foi o que o Matheus colocou aqui para a gente. Soluções customizadas, de resposta rápida, e despertando esse lado criativo. E que mensagem interessante também do vídeo, trazendo esse lado humano, né? Também, muitas vezes, se a gente olhar só por cima e não conectar a tecnologia com essa resposta sensível, essa resposta humana ao contexto que a gente está vivendo, a gente deixa de compreender também a necessidade e o link da inovação com todas as camadas da sociedade. A inovação, e até tem algumas situações que são interessantes, se você for olhar as linhas de compreensão do que é inovação e os conceitos de inovação, inovação não é necessariamente invenção. Inovação pode se dar em várias frentes, em várias categorias. Inovação de produto, inovação de processos, inovação por marketing. Então, é muito interessante pensar a inovação em todas as suas frentes. E pensando em empresas que têm soluções e olham para a necessidade latente que esse contexto coloca para a gente vai chamar aqui o nosso próximo palestrante, que é o Giuliano Di Paula, da Proton. E como a Proton também responde com bastante criatividade e bastante inventividade a esse contexto de restrições e onde a adaptabilidade das soluções e da tecnologia que já está posta tem que ser usada para serviço dos clientes, do consumidor e da sociedade. Acho que a Proton vai trazer aqui para a gente mais alguns exemplos muito interessantes de como aí, no caso, até a própria realidade virtual pode ser uma ótima saída para a crise, né? E exemplos muito práticos que ajudam a gente aqui do outro lado a colocar esse componente muito mais concreto em relação à tecnologia aplicada. Representando a Proton, então, o Giuliano Di Paula, que é diretor de engenharia e gerente de desenvolvimento de negócios. Ele tem um background específico em projetos de pesquisa e desenvolvimento, especificamente no setor aeroespacial. É especialista em cultura e ambiente industrial brasileiro, já tem uma experiência bastante vasta na administração de empresas brasileiras e serviços de engenharia. Juliana, eu quero deixar a palavra para você, então, para que você conte um pouco para a gente da sua experiência e dos exemplos que a Proton tem nesse contexto que a gente enfrenta agora, e como a tecnologia e a indústria 4.0 com certeza pode ser uma solução para sair da crise. Por favor, Juliana. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos vocês. Antes de começar, eu quero agradecer ao Ivan Aliberti pela oportunidade de compartilhar com vocês a visão da Proton de como a inovação pode ajudar a sair dessa crise. Também peço desculpa a todo mundo pelo português. Eu não falo muito bem português, vou tentar de falar devagar, de me fazer compreender. Duas palavras também. Tranquilo, que é o charme do webinar da Italcan. A gente tem que ter o componente Itália-Brasil, é a expectativa de todo mundo. Por essa razão também eu preparei uma apresentação por me ajudar sobre a apresentação. Duas palavras sobre a Proton. A Proton é uma empresa, como você falou, italiana, que atua no setor de serviços e de soluções de engenharia. Mais para o mundo da indústria, indústria aeronáutica, indústria automotiva, ferroviária e também industriais em geral. Tem 4 business units, unidade de business. Tem a unidade de business engenharia industrial, unidade de business treinamento, unidade de business TI, especificamente também por as soluções digitais,
E a quarta unidade de business que é mais nova é uma unidade que produz, okay, de manufatura. Vamos lá, tem também a Proton tem subsidiária no Brasil, onde atuamos com 2 empresas. A Proton do Brasil é a Ambra, e trabalhamos com a Embraer no setor aeroespacial. O título da minha intervenção nesse webinar é COVID-19 e novas tecnologias, enfrentando a emergência com inovação. Nossa história ensina que as crises agem como aceleradoras dos processos e tendências inovadoras. O que nós vemos nos últimos meses é que mesmo as pessoas que não tinham muitos conhecimentos ou não usavam muitos regularmente as tecnologias digitais, tiveram que lidar com as tecnologias mais avançadas para comunicar, para trabalhar, para beneficiar dos serviços de saúde, fazer compras e muito mais. Só que o que está acontecendo é que as pessoas entendem como essas tecnologias são fundamentais para lidar com a impossibilidade de presença física no curso do trabalho, ou do ensino ou de outra atividade. Em conclusão, mesmo as pessoas que não simpatizavam muito com as tecnologias viam o digital, okay, as tecnologias digitais, de uma maneira diferente. E agora consideram a tecnologia uma protagonista da nossa vida cotidiana. Essa nova tendência, na opinião geral, terá efeito muito positivo nos negócios e na recuperação de vários setores. Esta é a visão de que está acontecendo aqui na Europa e na Itália, que agora estamos entrando na fase 2. Que estamos vendo aqui na Itália é que a digitalização ajudará a deixar claro para muitos que o que foi experimentado na emergência pode se tornar parte integrante do negócio e também pode nos ajudar a ter mais resiliência e um negócio mais sustentável. Por exemplo, na China, nos Estados Unidos, em vários países da Europa, incluído na Itália, tecnologias extremamente inovadoras foram usadas para lidar com a emergência, como aplicativos de rastreamento, drones, rede 5G, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada. E somos confrontados com um banco de testes fundamental para essas tecnologias, que em breve condicionará profundamente muitos aspectos da nossa vida cotidiana. O que é certo na Itália, o que estamos vendo na Itália, o que tem certeza na Itália e na Europa também, é que as empresas que não vão inovar seus processos ou soluções, os produtos, com essa tecnologia, ficarão para trás ou não superará a crise. Agora eu quero compartilhar com vocês 2 exemplos de como na Europa as soluções que exploram tecnologias digitais inovadoras ajudaram durante a fase mais aguda da crise e como ela está ajudando agora que estamos na fase 2 da retomada. O primeiro exemplo que vou fazer é um produto que a Proton tem, que é um produto de treinamento que utiliza a tecnologia da realidade aumentada e realidade virtual. O que aconteceu é que durante os 2 meses e meio de lockdown, de bloqueio, escolas tiveram que continuar as aulas remotas, pelo meio de conferências no web, como utilizando Skype, Zoom, Teams, que todo mundo agora conhece. E para permitir que os alunos experimentassem experiências de laboratório, laboratório de química, laboratório de física, eletrônica, mecânica, soluções baseadas na realidade virtual e aumentada foram usadas para reproduzir virtualmente experimentos de laboratório.
Agora vou tentar de compartilhar com vocês um vídeo de esto, não sei se você consegue ver. Um momentino. Está vendo? Não. Ainda não abriu pra gente. Vou ver se consigo compartilhar aqui. Esto é ¿Está vendo? Que consigue ver? Não. New share. Vamos ver. Ok. Acho que agora sim. Agora? Sim. Aí foi. Carla? Aí foi. Sim? Aí foi, ok. Isso é um produto que nós temos, se chama Scuolab. Scuolab é escola laboratório. É um produto que vai reproduzir todos os experimentos de física, de química, de mecânica, de eletrônica, de maneira virtual, com a realidade virtual. É um produto muito interessante e pode, como dizer, é interativo também. Os alunos podem fazer o exercício antes dos experimentos, como estamos vendo, e depois ele consegue interativamente experimentar. Isso que estamos vendo é o experimento do pêndulo, onde ele pode misurar a massa, pode verificar quantos ângulos, quantos movimentos vai fazer o pêndulo. Mas tudo isso por dizer que durante a fase mais acuta da crise, muitas escolas na Itália nos contataram para utilizar esse produto, porque foi muito utilizado nas aulas remotas com alunos para experimentar com eles todos os experimentos de física, de química e de eletrônica. Vou retomar a minha apresentação. Um minutinho. Ok. O segundo exemplo que quero fazer é que outras soluções que estamos desenvolvendo aqui na Itália é uma solução para garantir com segurança acesso a locais públicos. É uma solução basada sobre a tecnologia da inteligência artificial. O que está acontecendo na Itália é que agora que estamos na fase 2, as regras impostas pelo governo para poder reabrir as instalações comerciais, a grande distribuição, mas também os escritórios públicos, impõem algumas verificações, algumas regras. Verificações sobre cada pessoa. Em particular, tem que verificar a temperatura corporal, tem que verificar a presença da máscara, tem que fazer a higienização da mão e, acima de tudo, tem que verificar que nos lugares não tem mais de um certo número de pessoas dentro. Então, é que uma série de soluções foi desenvolvida na Itália, na Europa, para garantir de forma independente a verificação da temperatura, da presença da máscara, da higienização e sem a presença de equipe. E dois exemplos que são aqui embaixo, okay? Na direita vemos um dispositivo que estamos desenvolvendo da Proto, que se chama PAS. É um dispositivo que tem diferentes tecnologias integradas e que pode verificar de maneira independente todos o que falamos antes. Tem um sistema de inteligência artificial, tem um motor de inteligência artificial que consiga verificar a presença da máscara na cara das pessoas de maneira independente.
tem um sistema de detecção da temperatura corporal, tem um sistema de saneamento das mãos, tem também um sistema de higienização da sola do sapato, que é feito com LED UVC. Tem um sistema para contar o número das pessoas que entram nos lugares. Esses dois exemplos é por dizer que a inovação digital é protagonista neste momento. É protagonista durante a fase de emergências, mas também protagonista na fase 2 da retomada. Como eu falei antes, as empresas que não vão mudar, não vão utilizar essas tecnologias, com certeza, o que estamos vendo assim na Europa é que vão restar para trás. E não tem outras soluções que a inovação. Não tem outras soluções que inovar processos, inovar produtos, inovar soluções, utilizando essas tecnologias. E nada, esperamos que também vós no Brasil aí as coisas as melhoras. Eu terminei, Carla. Então... Excelente, Juliano. Muito obrigada pela sua apresentação. E, enfim, acho que ficou bem claro aqui para a gente, como estava colocando, essa capacidade, acho que estava na apresentação do Juliano também, o que a gente mencionou logo no início, né? Esse efeito acelerador do contexto que a gente vivencia hoje, para que as tecnologias já postas, já desenvolvidas, sejam aplicadas, que também foi um conceito discutido no webinar anterior. Como novos desafios aceleram processos desafio de cultura mesmo, desafio de adoção de novos processos e de novas maneiras de fazer algo que a gente fazia de outra forma e utilizar as ferramentas que estão postas. Então, a inovação, ela coloca um pouco isso. E aí, só retomando de novo o conceito, né? E aí, da onde vem esse conceito? É até interessante colocar aqui que um dos manuais mais utilizados na hora da gente discutir o que é inovação é o manual de Oslo, que é proposto pela OCDE, e ele fala um pouquinho essa reflexão sobre distintos conceitos, né, de atividades inovadoras. Então, aí, só retomando as 4 frentes que eu tinha mencionado, a inovação ela pode se dar através de um produto, através de um processo, uma inovação organizacional ou através do marketing. Então, é interessante a gente lembrar sempre sobre isso, né? Que a inovação ela se dá de formas distintas, em processos distintos, em várias frentes. E aí, se a gente está falando que a inovação ela pode se dar de formas diferentes, ela também está ancorada em um ecossistema muito amplo e muito complexo. E aí, quando você pensa nesse ecossistema, eu queria priorizar aqui um tripé que é fundamental para você pensar nesse salto nos processos inovativos, que seria a questão do Estado e a questão das políticas públicas, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso na apresentação especificamente do FI Group, do Anderson, que vai ser mais para frente, a academia e o setor privado. E aí, quando eu falo de academia, eu falo de educação. E o quão é importante o conceito de inovação está diretamente vinculado à questão da educação, à questão da formação, à questão da capacitação técnica, da qualificação técnica, desse conceito de tecnologia nos processos e na cadeia de educação e no processo de formação mesmo, né? Que isso faça parte do currículo escolar, faça parte do currículo de formação dos nossos profissionais. Acho que tudo isso é muito importante. E aí, pensando em educação e pensando em como esses conceitos de inovação estão inseridos na composição da educação, a gente vai ter o prazer de ouvir aqui a nossa próxima palestrante, que é a Márcia Naves, que representa o Instituto ISVOR, que é vinculado ao grupo FCA. A Márcia Naves ela é superintendente do ISVOR, que é uma universidade corporativa do grupo FCA. Ela é diretora executiva da Fundação Torino, Escola Internacional, também conselheira da Universidade Corporativa do Sebrae Nacional, professora convidada da PUC Rio Grande do Sul, no curso A Moderna Educação, que é um EdTech, economista com pós-graduação em Informática Aplicada à Educação e MBA em e-Business.
Enfim, acho super interessante que a Márcia vai poder complementar esse tripé, que é fundamental. Acho que uma coisa não funciona sem a outra, se a gente quiser realmente pensar em inovação de uma forma completa e integrada, e contar um pouco mais para a gente desse universo de universidade corporativa, quais são as competências para a inovação, esse link entre academia e setor privado, e o que tem sido discutido, né? Educação em tempos de transformação acelerada. Como a Márcia tem acompanhado esse processo, acho que ela tem um testemunho super interessante para dividir com a gente. Márcia, muito obrigada pela sua participação. Por favor, a palavra é sua. Acho que o seu microfone está fechado. Vamos lá. Ok. Amadorismo, né? Deu Imagina. certo? Agora está perfeito. A gente te ouve, por favor. Pois não. Primeiro, eu queria te agradecer a introdução. Queria agradecer ao Ivan, a Câmara Italiana de Comércio de São Paulo, pelo convite, e ao apoio também do Eduardo, que toda hora eu mando uma mensagem para o chat, né? Pelo WhatsApp com ele. Bom, aqui em Minas, a gente fala que quando o nosso público abrange uma diversidade muito grande de pessoas, a gente fala que a gente atua com aqueles que estão mamando e aqueles que estão caducando. Entre mamandos e caducandos, eu cuido de uma escola internacional italiana, uma escola italiana aqui em Minas Gerais. É a maior escola italiana fora da Itália, com crianças de 2 a 18 anos. E os caducando, que somos todos nós que estamos dentro das organizações, porque o ISOR, esse é difícil, é uma sigla, né? Instituto per Sviluppo Organizzativo, que é a Universidade Corporativa do Grupo FCA, onde que a gente cuida de todos os profissionais dentro da organização e também de toda a rede de concessionárias dos nossos brands no Brasil, Fiat e Jeep, né? Além disso, a gente atua também com a CNH, que é a Case New Holland Industrial, também do mesmo grupo, com a cisão hoje, né? A gente atua, e 10% do nosso faturamento vem do mercado fora dessas duas grandes empresas. Então, é uma empresa FCA sustentável financeiramente que cuida exatamente de educação e consultoria. Bom, nesse universo de mamando a caducando, eu gostei da sua introdução sobre inovação. Eu vi essas duas grandes apresentações, né? Nós vimos produtos, o Matteo e o Giuliano, já estou querendo conversar com a Proton, né? Justamente temos como o grande protagonista dessa história o ser humano, né? Que está aí, ou criando, imaginando, criando e inovando, ou participando de um processo inovador. Então, qual é o grande desafio hoje? Eu não gosto muito de falar de pós-pandemia, porque eu acho que o que nós estamos vivendo é o presente que vai virar não sei o quê, não sei, de normal não vai ter nada, né? Mas um presente muito disruptivo para falar em inovação. Não é uma evolução de um processo, mas é uma outra onda disruptiva, de fato, de organizações se estruturarem, de escolas se estruturarem. Então, o ISOR, hoje, responsável por trabalhar muito o desenvolvimento de competências, ele também é o grande guardião, instalador e modificador de cultura. Então, nós vimos um processo de transformação das organizações ser acelerado, né? Mas é um processo que já vinha acontecendo. Se nós falarmos de mundo complexo, volátil, que é um mundo VUCA, né? O mundo das incertezas, ele vem acontecendo, essa complexidade cada dia aumenta, só que agora é imperativo se transformar. Então, trazer tecnologias como meio para resolver os nossos problemas é condição mínima para entrarmos nesse jogo. É impossível hoje você não falar da digitalização dos processos. Mas ela só pode acontecer e acontece quando, de fato, as pessoas estão preparadas ou abertas, como agora estão, né, para essa transformação. Então, eu tive o privilégio de estar à frente de uma escola, estou falando aí de quase 200 profissionais
de ensino, são 1.500 alunos, tendo que se transformar da noite pelo dia em uma escola virtual, que é a Fundação Torino, um liceu italiano, de repente se transforma em 100% das aulas virtuais. E aí, do outro lado, o ISVOR, que cuida de educação, mas educação corporativa, dando suporte a essa instituição por meio de capacitação desses professores no uso das 1.001 tecnologias possíveis de uso de plataforma, de uso de lives, de uso de podcasts, de usos de RV, né? Como que isso se deu? E é muito interessante que quando a gente tem o conhecimento, a tomada de decisão é mais ágil. Então, foi de uma hora para outra, mas com uma certeza muito grande que era necessário mudar, mas com qualidade. Então, de um lado, eu tive profissionais do ISVOR, que há muito tempo já trabalham no conceito de tecnologia como meio para suportar uma educação sem distâncias, que a gente não tem distância, a gente atende toda a América Latina há muito tempo, com educação, com plataforma de educação, mas com uma bela surpresa. A turma da consultoria entrando e falando, sabe aquela consultoria que eu gostaria que vocês fizessem aqui? E vocês um dia nos propuseram que pudesse ser parte dela virtual? Pois é, agora a gente topa. Então, esse modelo ele está muito propício para a adoção e apropriação da tecnologia para suportar esse processo. Mas nós temos que preparar pessoas para isso. No primeiro momento, todos nós, de alguma maneira, ficamos aterrorizados. E quando você estava em caos, aterrorizado, você não consegue nem tomar decisão. No segundo momento, aquele terror passou para medo. O medo é que nos ensina a precaução, o medo é que nos permite pensar em cenários de tomada de decisão com segurança, como foi trazido aqui, várias tecnologias nos suportando a isso. Mas esse ser humano que tem que tomar essas decisões, ele tem que passar por esse momento de terror para medo e virar iniciativa. Então, a gente vem trabalhando com todos os profissionais, com os adultos, com os caducandos, né? Como trabalhar esse processo, trazendo já reflexão para dentro da própria FCA, do novo comportamento do consumidor, de como que podemos fazer isso, suportando com metodologias virtuais. Mas eu acho que nada para mim foi tão disruptivo do que, da noite para o dia, trabalhar com professores 100% do presencial virar virtual. E como esse profissional, isso aconteceu no mundo inteiro, né? No mundo inteiro aconteceu isso. Foram os únicos profissionais que, da noite para o dia, continuaram a trabalhar muito, só que de uma nova maneira. Os médicos estão aí, os grandes profissionais da segurança estão aí, mas trabalhando sobre as mesmas ferramentas. Não, o professor falou assim, olha, agora, aquela voz sua e a presença, com toda a sua presença de fato, uma escutativa de alunos em sala, você vai transformar isso em aula virtual. Educação básica, até então no Brasil, e nem na Itália, era permitido via educação à distância. A legislação não permite. E, de repente, você vê os órgãos, tanto o MEC quanto o Ministério da Educação italiano, o MIUR, mudando e transformando e falando, olha, agora vale. Então, agora, como é que é isso? Como é que é? E o primeiro passo é acolher essas pessoas e trabalhar com elas a capacidade delas de mudança. Então, nós iniciamos com a capacitação de professores, primeiro se reconhecendo como competentes agora em em um novo cenário, em um novo campo de jogo, e resgatando deles aquelas competências. E eu acho que todos vocês que trabalham em organização vão entender que, de alguma maneira, vocês viram profissionais extremamente competentes que se colocaram em xeque nesse momento
pensando, olha, no virtual eu não sei trabalhar, em rede assim eu não sei trabalhar. E não conseguindo, de alguma maneira, explicitar toda a sua competência. E devagar que a gente vai resgatando essas pessoas, e eu gosto de trazer o nosso grande professor Pierre Lévy, que foi até ministro da Educação da França, ele falava que esse cyberespaço é maravilhoso, porque ele permite que todos nós nos encontremos. Então, nós estamos encontrando hoje em plataformas virtuais, né, num movimento que a gente viu acontecer no mundo do trabalho, nessa inovação, que foi a digitalização dos processos. No primeiro momento, a gente fala de uma extrema fragmentação do trabalho, uma extrema. Nossos trabalhos são hoje extremamente fragmentados, mas eles podem ser reunidos numa plataforma e trabalhados virtualmente através dessa plataformização, automatização e futura insubordinação, porque se cada um de nós está em sua casa, em home office, trabalhando, a nossa grande linha de produção, entre aspas, é uma plataforma virtual onde que a gente se conecta. Então, o ISWOR é esse ente educacional que ele tem que ser a janela para trazer novos ares para dentro da organização, para trabalhar com os profissionais o desenvolvimento de competências, sim, para daqui extrair a tomada de decisão robusta, visionária e factível, né? Se quisermos, de fato, trabalharmos nos 3 níveis da inovação, seja de melhoria contínua, que é mais comum a indústria nossa trabalhar, a mais difícil ou a mais complexa, que é a disruptiva, e a fundamental, que é a estratégica. Não dá para a gente trabalhar inovação sem o board, sem a estratégia da organização, acreditar em inovação estratégica, que nós vemos agora que parte do processo de mudanças de modelos organizacionais. Quantas organizações hoje trabalham com pilares de e-commerce que até então não trabalhavam? Quantas empresas hoje veem seu time disperso geograficamente, se conectando e trabalhando efetivamente, né? E a FCA, nós recebemos uma carta do Mike Manley, que é o CEO da FCA Mundial, uma carta maravilhosa, onde que ele fala, inclusive, desse momento que os Estados Unidos está passando e apoiando todo o movimento que está sendo feito contra o racismo nos Estados Unidos, e ele traz o caso desse senso de pertencimento e empreendedorismo do profissional nesse momento, onde que vários engenheiros levaram seu laboratório para suas garagens, né? E aí eu vou voltar ao nosso velho amigo Da Vinci, que falava do Renascimento, e vou resgatar um belíssimo professor nosso da Politécnica de Milão, que é o Francesco Moratti, que ele fala que agora nós estamos vivendo, né, o novo Renascimento, com a possibilidade da gente estar falando de um consumo autoral. Isso ele falou nos anos 2000, e agora isso é premente, é urgente, em onde que a gente está vendo todos nós, de alguma maneira, com poder de voz nas mídias sociais, definindo o que nós queremos comprar, o que nós queremos demandar como produto, co-criando com as empresas. Então, nós temos esse pêndulo entre o modelo cartesiano e o modelo mais orgânico humano. A gente tem a oportunidade de vê-lo agora no meio, um pouquinho, se a gente, de fato, usufruir desse momento e pensar, estamos em rede, temos um poder de voz com as mídias sociais, tanto quanto qualquer organização, né? Então, o modelo de comando e controle, ele cai, né? Nós temos que ter toda a confiança em nossos profissionais que estão trabalhando à distância, e o que nos faz acreditar que esse processo é eficiente para as organizações, né, é justamente a capacidade do homem de se reinventar nesse momento de pandemia. E a gente viu professores se reinventando. O Matheus e o Juliano nos apresentaram aqui produtos que devem ter sido feitos como a gente, da noite para o dia, concorda? Porque isso é se reinventar. Isso é a capacidade adaptativa do homem, né? Isso é Darwin puro, é o Darwin contemporâneo. Eu estou trazendo aqui Darwin, eu estou trazendo Da Vinci, para lembrar que nós precisamos de luz nesse momento, não só da ciência,
mas no meio precisamos da luz da humanidade, da capacidade nossa, da confiança. Falar de números, sim, de quantidade, mas falar de padrões, que isso é humano, é orgânico. Então, nesse mundo, o ISO tem trazido para as organizações reflexões para as lideranças, pensarem em empresas cada vez mais holocráticas, auto-organizadas, né? Porque é assim que nós estamos dispersos e trabalhando muito, né? A gente tem trazido o papel desse líder incentivador que tem escuta ativa e dá voz ao seu profissional. E lá na fundação, qual que é o meu privilégio? Eu estou vendo esse novo profissional. Que as crianças não tiveram nenhum problema em fazer aula virtual. Vou fazer um recorte aqui, é uma escola de um nível social que é possível todos terem computadores, é um nível social alto, que não é a realidade do nosso país, né? Então, são 1.500 alunos que têm o privilégio de ter o conforto de tecnologia e acesso, mas aqueles meninos são formadores de opinião e um dia eles serão líderes de nossas organizações, do nosso país, seja no Brasil, seja na Itália, né? E eu vejo esses meninos totalmente abertos e nos dando aula. Nos dando aula. Se a gente ouvir esses meninos, vocês vão entender o que é um mundo em rede. Né? O dever deles, quando eles voltam, está sempre mais rico. Depoimento de uma brasileira que tem o privilégio de estar em 2 instituições italianas, usufruindo de toda a base cultural da Itália. Sim. Que aí a gente não dá para você não pensar em futuro sem a gente voltar um pouquinho nos nossos grandes mestres italianos que viveram o pensamento integrativo, que nem o Da Vinci, né? Não dá para não voltar, que nem Moratti fala sobre essa volta no mundo de hoje. Então, hoje, eu acho que eu sou uma das privilegiadas que eu consigo trafegar e num país cheio de energia que nem o Brasil, jovem que nem o Brasil. Eu brinco aqui, eu costumei falar com o cônsul aqui, o Dário, o nosso cônsul aqui em Minas, que a gente tem o privilégio de ter toda essa bagagem italiana num país jovem que é o Brasil. Então, aqui tem uma formação, embaixadores italianos bem interessantes, que são os nossos 1.500 alunos. Então, esse é o recado para vocês também do mercado, que tem uma turma aí que consome muita tecnologia. Excelente depoimento, acho que não poderia ter sido mais completo. Esse link com o aspecto da humanização de tudo que a gente está vivendo, ele é mais do que necessário. Acho que trazer esse componente para questões, às vezes, colocadas de forma tão dura e tão fria, apareceu até aqui em algumas intervenções que eu fiz de forma muito menos brilhante do que você colocou agora, e foi excelente. E aí acho que são temas que a gente poderia explorar aqui de forma muito vasta, porque são temas muito interessantes, e conforme você falava, eu fui pensando até se a gente trazer aqui a questão dos que foram apontados, das que foram apontadas como habilidades do profissional do futuro, né, até pelo Fórum Econômico Mundial. Se você for pensar em habilidades do profissional do futuro, esse profissional que, por consequência, vai ter que ser inovador, elas são habilidades, por consequência, também muito humanizadas, né? A questão da inteligência emocional, a questão de aprender a lidar com todos esses aspectos que são multidisciplinares, e isso estava tão presente na sua fala, é muito interessante como tudo isso está muito conectado. Aprender a aprender, né, Carla? Exatamente, o contínuo aprendizado, né? Enfim, a gente tenta aqui nos causando muitas palavras em inglês, mas é exatamente isso, são habilidades que vão estar muito presentes aqui na nossa realidade, com certeza. Muito obrigada, acho que foi muito interessante. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai embora, é um tema muito vasto, mas é muito interessante exatamente essa provocação, né? Que a gente não olhe para as tecnologias, para o processo de inovação, como algo hermético, algo fechado em si mesmo. Ele está, sem dúvida, muito conectado com todos os outros aspectos da sociedade. Foi super interessante, sem dúvida. E para dar sequência, para a nossa próxima fala, eu queria trazer aqui e retomar um pouco a noção do tripé. Então, eu falei aqui que para o processo em si de inovação, a gente tem a questão da academia, tem a questão
do setor privado, de fato, como executor, se a gente pode entender, dos processos de inovação nesse ecossistema, e tem o Estado, tem o setor público. E aí eu acho muito interessante trazer também um pouquinho de uma noção de uma economista italiana, que é a Mariana Mazzucato, que fala um pouco sobre o Estado empreendedor e como é importante que as políticas públicas e as políticas do Estado sejam voltadas para missões orientadas à inovação. E quem tiver a oportunidade de dar uma olhada na bibliografia da Mariana, realmente, da Mazzucato, é muito interessante como o Estado e as políticas públicas para a promoção de inovação estão por trás de grandes inovações. Inclusive, ela dá alguns exemplos de produtos que a gente conhece que são super inovadores, como até tecnologias do próprio celular da Apple e outras tecnologias desenvolvidas nos Estados Unidos, que são, em grande medida, baseadas em incentivos públicos dos Estados Unidos, e ela olha também outros exemplos. Então, é muito interessante a gente ver esse link fundamental dos incentivos públicos, do setor público, para o desenvolvimento de inovações, né? O Estado como um grande garantidor do risco, de políticas, de processos que são processos arriscados. A inovação, muitas vezes, é um processo que pressupõe um alto risco. Então, o Estado, muitas vezes, ele está por trás dessas grandes inovações disruptivas, e nem sempre ele é visto como esse grande financiador desses processos. E aí, passando para o nosso próximo tema e para o nosso próximo palestrante, que vai trazer aqui luz para um aspecto super interessante, que é esse vínculo com essas políticas públicas e como as empresas podem se aproximar de toda essa estrutura de políticas que estão à disposição. A gente vai falar um pouquinho com a FI Group, com o Anderson Rodrigues. E foi muito interessante que eu tive a oportunidade de acompanhar um webinar promovido pela FI Group algumas semanas, na verdade, na semana passada. Na semana passada, obrigada. E eles convidaram um representante do MCTIC, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e para falar justamente sobre incentivos fiscais. E durante essa webinar promovida pelo pessoal da FI Group com o MCTIC, o representante do governo, apresentando ali justamente sobre essa infraestrutura de lei, de incentivos e financiamentos que estão à disposição das empresas brasileiras, o Ministério fez um levantamento, né, dos incentivos fiscais e todo esse quadro que está à disposição, por exemplo, a Lei do Bem, a Lei de Inovação, a Lei de TICs, e eles analisaram o seguinte, que menos de 2% das empresas brasileiras que são elegíveis para, enfim, ter acesso a esse tipo de financiamento e de incentivo, fazem uso, se valem desses benefícios. Acho que foi um dado muito importante, me chamou muita atenção, me marcou, e aí eu fiquei aqui refletindo, né? Por que menos de 2% das empresas, de fato, fazem acesso e acessam esse mecanismo que está aí à disposição? Então, a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouquinho do Anderson, acho que ele vai trazer apontamentos super relevantes do porquê essas empresas não acessam, e o papel fundamental que o FI Group vem fazer nesse link, né, de mais compreensão, mais conhecimento das empresas a respeito dos mecanismos que estão à disposição das empresas e, sem dúvida, trazer muita luz a todo o processo de incentivo à inovação que está ancorado aí no sistema público de mecanismos de financiamento e de apoio à inovação. Então, apresentando aqui para a gente o Anderson, né? Ele é advogado e administrador, ele é diretor de negócios da FI Group, advogado e administrador, bacharel em Direito pela Universidade de São Francisco, aqui da USP, administração de empresas pela PUC de São Paulo, é especialista em Direito Tributário pela PUC São Paulo, tem MBA em Gestão de Pessoas, Negócio e Inovação pela FGV, e tem experiência em fusões e aquisições, governança corporativa e incentivos à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Acho que ele está aí super gabaritado para trazer mais luz para a gente sobre esse tema. Anderson, a palavra é sua, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa noite já, né, para o Juliano, que está aí na Itália. Obrigado, Carla. Quero agradecer também à Câmara Italcan, Câmara Ítalo-Brasileira, né, sobre a escolha do tema, né? O tema é absolutamente relevante num país a qual a gente busca
e no mundo, né, a qual a gente busca competitividade. Acho que a palavra-chave é essa quando a gente fala de inovação. As três pessoas que me antecederam falaram de tecnologia, falaram de inovação dentro da educação, né, em si. Então, claro, eu quero trazer aqui uma breve apresentação para todos. Eu vou compartilhar a tela. Não sei se todos já conseguem visualizar. Ok, perfeito. Então, eu vou apresentar primeiramente o FI Group, né, dizer basicamente o que nós fazemos. Nós somos uma consultoria internacional, temos unidade na Itália, que é dedicada 100% na captação de incentivos fiscais e inovação tecnológica dentro de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, eu dizia que as pessoas que me antecederam falaram exatamente de tecnologia e do tema da educação. E realmente esses dois pilares são fundamentais. Eu vou trazer alguns pontos relacionados à indústria 4.0, ao pré-pandemia, porque o pré-pandemia a gente já vivia o tema da indústria 4.0. Durante esse período da pandemia, as empresas realmente criou lá a luz, né, para que pudesse inovar. E como ficará o pós-pandemia, sabendo que agora já não tem volta, né? A indústria 4.0, a tecnologia da informação, da comunicação, projetos de IT vão estar vigentes dentro da nossa vida. E na parte final, eu vou falar um pouquinho dos incentivos fiscais que a sua empresa pode aproveitar, mesmo com esse período de crise e agora o período de crise econômica que deve vir após esse período de pandemia, já é reflexo em todo o mundo. Então, falando um pouquinho do FI Group, nós temos mais de 20 anos no mercado internacional, são 9 anos no Brasil, dedicado exclusivamente na captação de incentivos à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Temos hoje mais de 160 colaboradores em todo o grupo, trabalhamos já em 9 escritórios espalhados pelo país, no qual 80% do nosso corpo são engenheiros de vários segmentos, químicos, industriais, farmacêuticos, de TI, para identificar os projetos e os processos das empresas que podem ser elegíveis como inovação ou na captação de financiamento público. Né? Porque quando a gente fala de inovação, as empresas precisam de recurso para inovar. Infelizmente, no Brasil, ainda hoje, até pela forma contábil de ser, a inovação é vista como custo e não como investimento. Então, está aí um grande detalhe, né, que muda toda a história dentro das empresas. Temos mais de 1.000 clientes já atuantes aqui no Brasil. Chegamos a uma renúncia fiscal a todos os nossos clientes no mundo na faixa de 4,8 bilhões, aqui no Brasil na casa de 500 milhões de reais em renúncia fiscal. Trabalhamos com base no Success Fee e chegamos a um faturamento global na casa de 405 milhões, aqui no Brasil em torno de 50 milhões de reais em 2018. O FI Group está espalhado, como eu falei, por todo o globo. Recentemente entramos no mercado japonês, lá em Tóquio, por isso mudamos o nome de FI Group, de F Iniciativas para FI Group. Antes, globalmente, o nosso nome era F Iniciativas. Agora, na Itália, nós temos 2 unidades, em Turim e também em Milão. Inclusive, queria deixar o cumprimento aqui, em particular, do Andrea, que é muito amigo do Giuliano. Né? Eles se conhecem lá na Itália também, são nossos parceiros lá, além de outras unidades. Somos especialistas em todos os setores, então temos clientes em todos os setores. Eu vou dar alguns cases aqui de inovação em diversos setores, na indústria, em serviço. Então, por exemplo, quando a gente fala da indústria de serviço, né, ou varejista, agora que todas as empresas varejistas, supermercados, redes de farmácia, drogarias estão abertas, onde é que teria inovação, por exemplo, nesse setor? Nesse setor é muito comum os sistemas de armazenamento, projetos relacionados à parte fiscal. Nós tivemos no passado CND, a questão da ECF, do E-Social. São tecnologias que podem, através de customizações, integrações, parametrizações, serem elegíveis dentro da lei do bem, né? Por exemplo. Então, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Ou outros setores. Se a gente vai, por exemplo, dentro do setor de saúde, né, os próprios hospitais, já existem equipamentos relacionados a escaneamento humano de tempo em tempo para que se detecte alguma anomalia, por exemplo. Né? Então, ou, por exemplo, dentro de realidade aumentada, como foi citado aqui pelos que me antecederam,
os palestrantes, a realidade aumentada tem projetos muito interessantes de alguns clientes grandes nossos do setor de tecnologia da informação e comunicação, que, por exemplo, vai substituir a figura de muitos engenheiros que fazem o desenho da engenharia civil, por exemplo, né? Você consegue ali, somente falando com o computador de forma inteligente, falar, olha, eu quero um prédio de 10 andares, que aguente X tonelada, e você já dentro de realidade aumentada, você já consegue visualizar de como ficaria aquele desenvolvimento para o próprio engenheiro. Ou se a gente for para o lado jurídico, por exemplo, eu enquanto advogado, você consegue hoje simplesmente fazer uma petição em alguns cliques. E agora, com a tecnologia da informação, o IT, você fala sobre o caso que você quer peticionar, falar, defender, e ele pode citar ali Aristóteles, até casos aí em todo o mundo, né? Desde que tenha uma internet de alta velocidade, arquivamento em nuvem, né? Cloud, é muito importante. Então, todas essas tecnologias vão facilitar. Aí a pergunta vem, mas e a questão da educação? É esse ponto que a gente vai entrar também daqui a pouquinho, porque o tema que foi falado pela Márcia, muito bem colocado, o que falta também em muitos países, aqui no Brasil não é diferente, é aumentar exatamente a questão da educação, porque a preocupação das pessoas é a seguinte, então quer dizer que o robô vai substituir as pessoas? Bom, se a gente traz um exemplo aqui bem esdrúxulo, bem simples, né? Há 70 anos atrás, em São Paulo, a preocupação era onde se colocaria os dejetos dos cavalos no centro da capital paulista. Vê se hoje, 70 anos depois, alguém se preocupa com esse tema, né? Então, a inovação, ela se reinventa, né? Então, agora nós estamos vivendo exatamente o tema da indústria 4.0 por conta disso, dessa revolução da inovação. Temos hoje 41% das empresas que usufruem a própria lei do bem, estamos espalhados aí por todo o país, né, bem consolidados, com todas as unidades, e entra exatamente, já fiz aqui um prenúncio aqui em relação à indústria 4.0, e é exatamente isso. Nós vemos uma primeira revolução industrial, né, a 1.0, que foi a indústria a vapor, depois a indústria da eletricidade, depois teve a questão da computação, a qual o computador é maior que as nossas residências, e hoje, rapidamente, a gente coloca no bolso um computador. A revolução industrial, e a quarta, por isso que fala indústria 4.0, é exatamente a internet das coisas, OIT, arquivamento cloud, Big Data, e todas essas informações, né, que a gente já tem muito claro aí para todos nós, né? Então, a importância disso já vinha latente dentro da indústria, e agora se intensificou ainda mais, né? E a gente faz até alguma reflexão do mundo pós-Covid com algumas perguntas, né? Por exemplo, abriremos espaço para uma tecnologia mais emocional? Seguramente, a gente já vive isso. Hoje mesmo eu recebi aqui uma chamada aqui, e eu estava falando com um computador, a empresa de telefonia oferecendo produto, e era um computador. Então, ela está buscando, dentro da inteligência emocional, ficar mais próximo ao computador. Ainda se percebe que é um computador, mas cada vez mais ela vem ajustando nesse ponto. Ou, por exemplo, na indústria do próprio varejo, você tem câmeras que você não identifica dentro da indústria do varejo, e você está fazendo compra, e essa câmera ela consegue identificar dentro da sua face o comportamento humano, para saber o porquê que você escolheu determinado produto e não escolheu tal produto, né? Por exemplo, né? Ou na entrada do setor bancário, ou no próprio Estados Unidos, quando você vai passar pelas fronteiras, você tem a questão da tecnologia emocional, desde o momento que você pisou lá, né? Você já é mapeado, já identifica já toda a sua impressão, as suas expressões, né? O corpo fala, né? Dentro disso. E a educação, enfim, vai se reinventar? Já está. Eu acho que a Márcia falou perfeitamente, né? Já está se reinventando. Minha filha, na parte da manhã, fica na outra sala aqui, tendo aula online. Então, é algo também que não se via no passado e que, com a pandemia, se intensificou ainda mais. Quais são as habilidades que a liderança deve ter? Eu acredito que todos nós aqui estaríamos, talvez, numa palestra presencial se não fosse a pandemia, né? A questão da webinar veio para ficar. Eu já fiz 9 reuniões no mesmo dia. Isso era impossível. Ainda mais em São Paulo, no máximo 2. E olhe lá, né? Então, com trânsito, com aeroportos, com a logística, com tudo isso, é realmente impossível, né? E a tecnologia, as habilidades, né, da liderança, ela tende a mudar nesse sentido. Vamos abraçar de vez a digitalização no trabalho? É um pouco esse ponto. Já estamos abraçando inclusive, citei case aqui do tema jurídico, né, da questão da saúde humana, engenheiros também, né, que devem se reinventar aí nos próximos anos. A flexibilidade cognitiva, esses 3 pontos eu destaco porque são muito importantes, né? Por que flexibilidade cognitiva? Os diretores, os empresários que estão participando, e são bastante, inclusive, quero agradecer a presença de todos, tem que se reinventar, tem que sair da caixinha.
né? Pensar que inovação não é você criar luz ou criar roda. Inovação você faz dentro da sua empresa todo dia, né? O ganho de qualidade, o ganho de produtividade, o ganho de competitividade, seja para o mercado, para o país ou até mesmo para a sua própria empresa. Então, quando a gente fala de disruptura da inovação, é exatamente isso. A Carla bem citou o manual de Oslo, mas eu quero citar um manual da OCDE que foi feito na Itália, que é esse aqui, ó, Manual de Frascati. É um manual que foi feito na cidade, é por isso o nome, Frascati, na cidade italiana de Frascati, ali na Vila Falconieri, ao sul ali da cidade de Roma. E, por exemplo, o Manual de Frascati, ele traz a metodologia de pesquisa e desenvolvimento. E da pesquisa e desenvolvimento decorre a inovação, porque você dificilmente melhora algo sem ele ser antes criado, sem ele ser melhorado, sem ele ser desenvolvido, né? Então, parte desse ponto. Então, os diretores, a diretoria das empresas tem que realmente sair da caixinha e começar a inovar a projetos de automação, a projetos de tecnologia relacionado ao IT. Do contrário, dificilmente será competitivo no próximo, nessa próxima década agora. Inteligência tecnológica e emocional, né? A gente já falou dela um pouquinho aqui anteriormente, e tem que ter essa inteligência tecnológica e emocional dentro das empresas, né? Os recursos humanos, o ponto de mais crítico, se você falar com o recurso humano da sua empresa hoje com a pandemia, é a questão psicológica, né? Então, falta aí realmente um trabalho muito forte nesse sentido, e cada vez mais as empresas vêm se reinventando nesse ponto, sobretudo para o mundo pós-Covid. A capacidade de adaptação a essas novas realidades, né? Então, tem que ter uma alta capacidade de adaptação a essas novas realidades e se reinventar. E aí está associada à educação, né? Então, a gente realmente depende de uma boa educação no país, nas cidades, para que a gente consiga fazer com que a nova geração ela seja ainda mais avançada, né? Hoje, meu filho de 2 anos, ele mexe no celular. Ele tem a capacidade, coisa que seria inviável antes, né? Acho que eu comecei a mexer na máquina de escrever, eu já tinha aí pelos meus 10, 12 anos. Tá? Um outro ponto que não está aqui, acabei tirando talvez sem querer, é a questão do meio ambiente, né? A questão do mundo pós-Covid é o meio ambiente. Eu vou citar Veneza, por exemplo, já que estamos aqui na Câmara Italiana. Veneza, você consegue já ver a parte submersa aí em relação ao quanto o ser humano impacta no meio ambiente, e a gente não pode deixar esse ponto para trás, que é a questão do meio ambiente. No Rio de Janeiro, questão das praias limpas e tudo mais, né? Então, todos esses pontos realmente a gente tem que repensar nesse mundo pós-Covid. Dentro das oportunidades, como eu já até falei, o que é de fato inovação? E eu já trouxe, é a concepção e ou melhoria de produto, processo ou serviço que visa um desses 3 pontos, o ganho de qualidade, de produtividade ou de competitividade, seja para o mercado, para o país ou até mesmo para a própria empresa. E dentro disso, a FI Group, ela traz um mapa de oportunidades, inicialmente com financiamento, né? Então, para você fazer o pré-projeto, você precisa financiar o seu negócio, e não tem sentido. Hoje, por exemplo, o Brasil está com uma taxa de juros a longo prazo de 4,95%, então não tem sentido você buscar talvez um recurso num banco privado, por exemplo, né? Pagar o spread bancário, então você tem taxas aí muito maiores, e buscar captar o financiamento, né, bancário público para esse seu projeto. Depois, dentro do pré-projeto, você tem a questão do ex-tarifário, por isso que está em destaque em vermelho, assim como a Lei do Bem, que é o que eu vou focar rapidamente daqui a pouquinho. E dentro do projeto, você tem incentivos fiscais, como a Lei do Bem, que atende todos os setores da economia, a qual você pode ter uma dedução do imposto de renda e contribuição social. O Rota 2030, que está associado não somente à cadeia automotiva, no que difere a montadora, senão também empresas de autopeça, que é o capítulo 2, que vamos falar rapidamente. A lei de informática, que está associado às empresas de hardware e automação. Então, esses são alguns dos incentivos, dos estímulos associados ao desenvolvimento, enquanto você já está desenvolvendo o projeto. E o pós-projeto tem muito relacionado ao Finame também, que é o financiamento para os seus clientes. Ok? Dentro da Lei do Bem, a Lei do Bem ela nasceu em 2005, bem rapidamente, ela veio do antigo modelo PDT e PDTA, e ela é o principal incentivo hoje no Brasil, a nível aí de quantidade, número de empresas, e ainda assim é pouco, né? A Carla já trouxe algum dado aqui do Paulo Alvim, que nos abrilhantou na semana passada, e esses são os 3 tipos de dispêndios que vocês estão vendo a tela, que podem ser aproveitados dentro da Lei do Bem. Ou seja, em 2019, por exemplo, acredito que a sua empresa ela deve ter feito uma customização sistêmica, uma melhoria de processo. Eu fiz lá uma limpeza no setup de esteira de produção e ganhei 20% em produtividade. Perfeito.
esse é um projeto de inovação dentro do seu processo. Não precisa criar luz ou criar roda. Eu melhorei a minha embalagem, eu melhorei a minha logística mais inteligente, eu melhorei meus processos de tecnologia dentro do back-office. Então, todos esses projetos, você já investiu em recursos humanos, salários mais em cargos sociais e trabalhistas, seja de pessoas a nível de doutorado, mestre, até tecnólogo, nível médio, e seja part-time, seja full-time. Então, parciais ou exclusivos, você pode aproveitar esses recursos de 2019. Já vou falar como já a seguir. Os serviços terceirizados, então, materiais de consumo, protótipo, prototipagem, lotes pilotos, assim como os serviços terceirizados, parcerias com universidades, com instituto de pesquisa, com empresas terceirizadas para ajudar nesse desenvolvimento. Por exemplo, eu não tenho pessoas de TI dentro da minha empresa para fazer uma interface aqui no e-social. Ok? Se você terceiriza isso com uma TOTS, com uma Proteus ou qualquer outra empresa do setor, você pode usar parte desses investimentos, desse custo terceirizado dentro do seu negócio, né? Além de despesas com viagens, né? Então, a gente está falando aqui, a maioria das pessoas que faz, no mínimo, aí, essa viagem Brasil-Itália. Então, o custo dessa viagem, se está associado à engenharia, à tecnologia, à melhoria de processos, também esse custo pode ser elegível. Então, todo esse investimento no ano, o que a lei oferece é 60% mínimo de redução automática dentro da sua base de cálculo. Então, eu vou avançar o slide e já retorno aqui para explicar como alavancar ainda mais o seu benefício. Vamos imaginar que a sua empresa teve lá um lucro líquido de 10 milhões aqui no exemplo, mas ela investiu cerca de 1,5 milhão de reais com recursos humanos, serviço de terceiros e materiais de consumo. Esses 1,5 milhão de reais, ele já está contabilizado aqui como uma despesa, ou está ativado como um intangível, não importa. O que a lei fala é de 160% desse valor, e é aí que está o benefício. Ele não é uma redução da alíquota, e senão uma redução da base de cálculo. Então, esse 1 milhão que já está aqui antes do seu lucro líquido, ele vai entrar novamente em 60% como uma redução da sua base de cálculo. Então, essa redução da base de cálculo vai permitir com que o seu lucro real reduza e, consequentemente, você vai aplicar os 15%, os 10% e os 9% sobre a base reduzida, ao invés da base cheia. Ao final, você vai ter... Desculpa te interromper. Só pedir para você trazer uma conclusão para a gente por questão do tempo. Eu lembro que eu tenho esse papel ingrato aqui. Fica tranquilo. Eu estava cronometrando aqui e vi que eu estava em cima. Então, ao final, você vai ter uma redução aí de 20,4% de todo o investimento que você fez. Ok? Aqui antes, você consegue, através de contratação de pessoas exclusivas em desenvolvimento, também alavancar a sua exclusão de mais 10% ou mais 20%. Após também, a gente vai disponibilizar essa apresentação, vamos ficar também à disposição para poder entrar em contato, tirar as dúvidas. Eu ia falar do ex-tarifário bem rápido, sobre a importação dos seus equipamentos sem similar nacional, quais são os critérios para que não se justifique a similaridade nacional, então que a gente consegue justificar, então se às vezes é o preço, então você vai trazer um equipamento da sua matriz lá da Itália, comprando lá, por exemplo, né, mas está trazendo aqui para o Brasil, se o preço for 5% inferior ao nacional, você consegue importar com redução do imposto de importação, por exemplo. Né? Então isso também é um tema bem interessante. É como eu até falei com a Carla, né, o tema é tão bom, né, e 15 minutos chega a ser ingrato, né, para a gente tratar do tema de inovação, que ele realmente é muito amplo. E todos esses investimentos que você fizer, você pode, de uma maneira vertical, aproveitar via crédito tributário, sobretudo agora que as empresas têm o custo, têm um passivo aí trabalhista grande, ela pode aproveitar esse crédito via compensação cruzada através do próprio INSS. Eu ia falar rapidamente de algumas oportunidades na Europa e da América do Sul, não ia mencionar nenhuma, mas para que vocês saibam que nós trabalhamos com vários países e também tem estímulos fiscais muito parecidos com o país. Ao final, eu deixo os nossos sites também, os nossos principais endereços e também os meus contatos do LinkedIn e meu telefone. Fique à vontade, pode me contactar, estaremos à disposição. Excelente, Anderson, concordo plenamente com você, até porque, como a gente apontou aqui, né, se apenas 2% das empresas elegíveis fazem uso das ferramentas que estão aí à disposição para que elas consigam inovar, boa parte disso se deve à desinformação. Então, todos os espaços que a gente coloca aqui para que elas tenham mais informação, saibam das leis de incentivo, saibam dos recursos, eles são sempre muito preciosos. Mas acho que você
abordou aí não só toda a estrutura de apoio e de incentivo, mas outros temas também super ricos e muito interessantes, e concordo que a gente poderia também explorar. É um mundo muito vasto, todos os conceitos de inovação, enfim, aqui são temas muito interessantes. Concordo com você, dá vontade de falar muito mais disso, concordo. Sim. A ideia aqui, espero que para que quem está assistindo aí do outro lado também seja assim, também sejam temas estimulantes, e que fique como provocação, fique como pílulas de conteúdo para que vocês possam procurar mais sobre os temas, possam depois entrar em contato com os palestrantes e se aprofundar mais nos assuntos. Acho que o papel, né, e o objetivo desse webinar é justamente trazer esses temas de forma introdutória, para que vocês conheçam e se aprofundem. Com certeza ele não vai ser exaustivo. Só uma menção muito rápida, você trouxe a questão do meio ambiente, eu acho ela fundamental. A União Europeia está discutindo nesse momento a adoção do Green Deal, que é a grande resposta para, enfim, para a saída da crise, para esse pós-pandemia, em termos de política industrial, em termos de política pública, e o Green Deal é um eixo de política de inovação, política industrial, através do estímulo à inovação e renovação verde, digital, e uma transição que busca competitividade e desenvolvimento, respeitando esses termos. Então, é super importante a gente ter isso em mente quando a gente discute política pública no Brasil, e aí aprender olhando para esses exemplos. Eu achei muito válido, não podia deixar passar, já que a gente está falando de Itália, Brasil e todo esse ambiente de interação. Achei super relevante. Enfim, nosso tempo está super esgotado, a gente tem aqui um intervalo pequeno para fazer algumas perguntas. Acho que todos vocês, enfim, foram brilhantes, e como eu disse, que fique de temas introdutórios para quem está assistindo, porque com certeza são assuntos que a gente poderia explorar aqui com muito mais profundidade, até pelo conhecimento dos palestrantes que estão aqui com a gente. Então, eu tenho agora aqui a tarefa complicada de endereçar algumas perguntas. Vou fazer isso aqui da melhor forma possível, aquelas que a gente não responder, e depois vão ser encaminhadas. Eu vou começar dividindo, então, uma pergunta que foi colocada para Custom, para o Matteo. Matteo, até inclusive quando eu vi a apresentação do Matteo, eu falei que a Ozônio Box, aquela caixa para poder desinfectar os produtos, seria ali uma coisa bem interessante e ia chamar a atenção de muita gente. Chamou a minha, não fui só a única pessoa, tá? A gente teve uma pergunta aqui se essa tecnologia já está disponível para venda, enfim, como é que funciona, se ela está disponível inclusive no Brasil, e se ela serve para alimentos. Então, essa tecnologia já está à venda. Nós estamos em fase de homologação. Você sabe que aqui no Brasil, para determinados tipos de produtos, precisa de homologação. Estamos fazendo isso. E não, por enquanto, não é específico para alimentos. É específico para objetos, para esse tipo de material. Tá. Espero o mais breve possível de ter notícias de homologações e certificações necessárias. Tá certo. E queria aproveitar e colocar uma pergunta similar para o Giuliano também. Giuliano, das tecnologias que você apresentou, você tem alguma proposta, alguma perspectiva de contato, de implementação no ambiente empresarial brasileiro ou parcerias com empresas brasileiras nesse momento? Seu microfone está fechado. Imagina, gente. Imagina, agora está muito tarde aí também já. 10h30, tá bom. Estamos pensando nós na Proton como trazer essa tecnologia aí no Brasil. Que na Itália estamos um pouco antes, todo mundo, estamos 2 meses, 3 meses antes nessa crise, comparados a outros Brasil da Europa e também do Brasil. Na Itália agora estamos na fase 2 e podemos trazer experiência como
Sim, estamos pensando em fazer parcerias com algumas empresas brasileiras para tomar essa tecnologia, esses produtos aí no Brasil, com certeza. Com certeza. Sim, tá certo, perfeito. Só uma questão muito específica, que tem uma outra pergunta para o Matteo. O Alexandre Vicente pergunta se a linha de produtos para automação comercial de vocês já possui algum tipo de incentivo PTB. Sì, processo produttivo básico. Produtivo básico, isso. Bom, o portfólio de produtos da Custom é muito amplo. O que está sendo produzido aqui, nós, por enquanto, não estamos produzindo toda a linha, mas o que está sendo produzido aqui, sim, já temos produtos, sobretudo impressoras que já têm o PPB. Sim. Perfeito. Outros produtos que ainda não estão produzidos aqui e que nós trazemos das outras fábricas, obviamente ainda não tem. Certo. Tem uma pergunta agora, que eu queria voltar um pouquinho com a última apresentação, que foi a apresentação do Anderson. E aí, quando ele dividiu um pouquinho para a gente dessa questão, especificamente da lei do bem, eu acredito que até ele não tenha tido muito tempo de falar um pouco mais especificamente de como as empresas podem ter acesso, enfim, entrar mais em detalhes. Mas queria que ele dividisse especificamente se ainda é possível que as empresas hoje tenham acesso aos incentivos da Lei do Bem de 2019, em termos de compensação de crédito com outros impostos. Sim, ainda é possível. Temos o timing, foi prorrogado de 31 de julho para 30 de novembro, referente a todo investimento que eu mostrei, recursos humanos, serviços terceiros e materiais de consumo. Então, temos até novembro para poder aproveitar. E se a empresa, obviamente, ela já recolheu o imposto, então ela vai fazer a PERDCOMP lá na entrega da ECF, ela pode, via compensação cruzada, via crédito tributário, aproveitar em outros impostos federais, né? Até estava meus últimos slides, passei bem rápido, tanto imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, imposto de importação, né? Além do próprio IPI. Então, você tem como ver a compensação cruzada. E a principal novidade é por conta do E-Social, as empresas são optantes do E-Social, elas podem, inclusive, para título do INSS, que é a compensação cruzada. Então, ela pode aproveitar também nos encargos aí, trabalhistas. Perfeito. Eu queria agora fazer uma pergunta, na verdade, pedir para a Márcia explorar um pouco com a gente uma questão. Quando a gente conversou sobre o ISVOR, a Márcia trouxe um ponto que me deixou até curiosa, eu queria que ela explorasse um pouquinho mais. O fato de que o ISVOR foi mantido como instituto, né, para a questão de trabalhar com os profissionais aqui no Brasil ainda, mas que as suas atividades vinculadas à FCA foram descontinuadas na Itália. Eu queria que ela explicasse um pouquinho mais para a gente por que ela acredita que essa decisão foi tomada e essas diferenças em termos de contexto, enfim, que ela abordasse um pouco essa questão com a gente. O seu microfone está desligado. O ISVOR tem 24 anos de Brasil e ele foi criado na Itália com o objetivo de trazer para os países onde se tinham as fábricas, as plantas Fiat na época, né, o modelo de liderança. Mas esse modelo, então, vários líderes que eu conheço que foram da FCA passaram pelo ISVOR na Itália, né, e mesmo por alguns programas de liderança aqui no Brasil. E no Brasil ele foi mudando de vocação e até para que ele é autossuficiente, isso é importante falar. É uma empresa do grupo, né? Eu respondo pelo Antônio Filosa, então é uma empresa que tem o objetivo de se manter sustentável financeiramente. Com as mudanças dos processos organizacionais, da estrutura, na época ainda Fiat, foi definido que
na Itália não teria mais esse modelo de ter um instituto voltado, mas eles continuaram com as práticas de educação. Na época dessa mudança, o Bellini era o nosso presidente, e o Bellini decidiu manter, na época ainda era o Dr. Marchione, o nosso CEO mundial, eles decidiram manter pela própria característica, talvez, brasileira, da gente trabalhar continuamente a educação, não é diferente dos outros países, mas uma necessidade constante, e pela própria sustentabilidade que o ISVOR tem, né? Ele de fato, para a gente, hoje, nós estamos falando de capacitação de toda a rede de concessionárias, que não é o modelo, não era o modelo na Itália. Na Itália, somente era um modelo voltado para profissionais de dentro da organização. Aqui, com essas mudanças de vocação, hoje nós fazemos um grande projeto de capacitação das redes concessionárias, Jeep, Fiat, New Holland e Iveco, que são grandes empresas do grupo. E o mais interessante, a gente entra em concorrência como qualquer outra empresa. Então, não é uma coisa tão fácil assim, né? É muito louco essa ideia, porque o próprio chefe é o patrão, né? O patrão é o cliente, mas isso é muito saudável para o time, porque traz empreendedorismo e o desejo de ter sempre melhor em preço e qualidade. Então, esse é um motivo. Acho que o Brasil tem um gap educacional muito grande a ser cumprido, né? E também acredito que esse contexto brasileiro, educacional brasileiro, não preciso nem falar para vocês, ele é necessário, uma capacitação, sim, das questões da rede de concessionária, mas também manter aqui essa qualidade. Acho que o privilégio de estar numa instituição que ela é reconhecida pelo grupo e querem manter, porque aqui ela mudou a vocação e ficou sustentável financeiramente. É um bom negócio. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta que chegou aqui. Eu vou endereçá-la para o Anderson. Anderson, e aí você, enfim, a gente pensa que como tem a ver aqui com uma dessas linhas de incentivo que você deixou para comentar, acredito que ia comentar no final. O Ricardo pergunta para a gente o seguinte, nessa linha, na questão de comércio Brasil-Itália, caminhos para facilitação de comércio, e aí ele fala sobre a redução do custo, né, da importação de máquinas, por exemplo, na redução do custo de equipamentos. E aí, um dos recursos poderia ser o ex-tarifário. Aí, se você puder comentar brevemente de como o ex-tarifário poderia ser utilizado para facilitar esse intercâmbio comercial. O ex-tarifário é o principal modelo hoje brasileiro para ajudar nessa importação, né? O Brasil, ele importa aí muita tecnologia relacionada à aeronáutica, aeroespacial, veículos também, a parte automotiva, peças. Dentro do ex-tarifário, para você enquadrar, você precisa importar um componente, bem de capital ou um bem de informática, né? Como até o Matheus falou, não, algumas coisas a gente não tem um PPB, então se não tem um PPB no Brasil, essa importação você pode, por exemplo, trazer via ex-tarifário. A gente faz exatamente toda essa defesa, análise do NCM, da nomenclatura comum do Mercosul, se enquadra em BIT ou BK, bens de capital, bens de informática, nós conseguimos defender como não similaridade nacional, dentro dos pontos que eu demonstrei bem rapidamente. Uma delas é o preço, a questão também do prazo de entrega, se o prazo de entrega for 5% inferior ao nacional, a vantagem do produto importado, a questão do preço também relacionado a 5%, se o nacional já fez algum tipo de venda daquele produto, e sobretudo a especificação técnica, que é coisa que um despachante não faz e a FI Group faz, né? O despachante ele simplesmente desembaraça ali a questão da aduana. A FI Group ela defende a descrição técnica da defesa para evitar o canal vermelho, o canal amarelo. Quem é da parte de importação sabe o que é isso, da própria Receita Federal, e com uma descrição mais detalhada. Então, por exemplo, às vezes a empresa vai trazer um equipamento de corte e ela faz uma descrição simples. Então, ela permite que concorrentes saibam o que ela vai trazer e que outras empresas possam beneficiar disso e que também não seja admitido o seu ex-tarifário, o seu equipamento. Se você faz uma descrição detalhada, olha, ela vai pesar X toneladas, ela tem essa finalidade de inovar, de melhorar tal produto ou tal processo, quanto maior riqueza em detalhe, você evita tanto a concorrência quanto também o canal vermelho.
Perfeito. Bom, como eu falei, acho que a gente teve o privilégio de reunir aqui hoje, nessa tarde, especialistas e temas muito interessantes. Eu espero que tenha sido para vocês, como foi para mim, uma experiência muito rica. A gente chegou aqui no limite do tempo para esse encontro, então eu quero agradecer novamente a todos os palestrantes. Acho que vocês conseguiram trazer aí insights muito relevantes, muito interessantes, conectar tantas frentes em relação à inovação não é um desafio simples, e que fique como contribuição para que quem pode assistir possa se inspirar e possa se aprofundar nas temáticas. Sem dúvida, não é uma questão exaustiva. Não posso deixar de agradecer mais uma vez a Italcan e parabenizar pela iniciativa. Esse ciclo de webinars, como eu falei no início, é uma proposta para que todos os empresários, todos os associados, toda a classe empresarial olhe para esse contexto de uma forma, de fato, mais humanizada, mas de fato positiva, com algumas contribuições para sair dessa, talvez mais inovador e se desafiar a aprender também durante esse ciclo. E como a gente colocou aqui, é um aprendizado constante. Então, agradeço mais uma vez, acho que foi extremamente rico. E quero deixar aqui uma pequena frase de um dos teóricos da inovação, que é o Schumpeter, que ele diz que produzir mais do mesmo seria só crescimento. Desenvolvimento se dá graças a inovações transformadoras. Então, que isso se dê aí de várias formas aí na nossa vida, no nosso dia a dia. Agradeço realmente a presença de todos vocês. Quero lembrar que esse webinar faz parte de um ciclo de vários outros, né, que vão se suceder, então, para que vocês acompanhem as redes da Italcan, para terem todas as informações sobre os próximos. Agradeço especialmente aos colegas da Câmara da Italcan, então o Eduardo Morelli, o Ivan Aliberti, a Adriana e o presidente Graciano Messana pelo convite. Realmente foi um grande prazer. Espero que, mais uma vez, tenha sido tão positivo para vocês quanto foi para mim. Tenham todos uma excelente tarde e que a gente se encontre aí mais uma vez de formas digitais, de formas pessoais, mas com certeza sempre aprendendo com essas novas experiências. Agradeço a todos, tenham todos uma excelente tarde. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado, Carla. Obrigado a todos. Tchau. Obrigada. Tchau.